Ok. Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Alexandre Kise, sou diretor da ABS Eventos e da FESPA Digital Printing, uma feira que vem mostrando o poder da impressão e as suas oportunidades de negócio. Quero aqui já deixar registrado que temos um novo encontro já marcado. Então, ou seja, a nossa feira vai acontecer entre os dias 24, 25, 26 e 27 de março de 2021, no pavilhão azul do Expo Center Norte, em São Paulo. Esta semana, a nossa live tem como tema inovação e inspiração. E a nossa convidada é Evelyn, que é a gerente de negócios da Epson do Brasil. Reforço que é um tema assim de extrema importância e quando a gente pensa na situação atual que estamos passando, a inovação ela cai como uma luva, que é justamente essas novas oportunidades que podem ser abertas dentro do seu negócio, dentro da sua empresa e por que não levar até mesmo essa experiência, né, e esse conceito para a sua vida pessoal. Então eu acredito que nós temos muitas oportunidades pela frente, vai ser um bate-papo super gostoso onde a gente vai poder trocar ideias, somar, compartilhar várias informações diferentes. Então, assim, enquanto eu vou enviar o link aqui, justamente para a gente já fazer esse bate-papo e conversar com a Evelyn. Então, vamos lá. Ok. Quero já aproveitar e fazer o convite a todos, né? Ou seja, para que vocês possam visitar o site da FESPA Brasil, conhecer os conteúdos que todo o time de marketing e conteúdo está publicando. Ok, peraí. Tá quase. Bom, beleza. Tudo certinho aqui. Deixa eu enviar aqui novamente. Aqui já está tudo certinho. Ok. Vamos fazer o compartilhamento. Ok. Bom, como eu estava falando para vocês, lá está, Evelyn, boa Oi, noite, como Ale. está? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Estava aqui me adaptando à tecnologia, que às vezes ela funciona perfeitamente bem, e às vezes você fala assim, cara, eu apertei esse botão todos os dias e hoje parece que ele mudou de lugar. Mas faz Acontece, né? parte. Sem dúvida. Como é que você está? Tudo jóia? Tudo bem, e você? Que legal, tudo ótimo. Quero primeiro agradecer a oportunidade de ter você conosco dentro de mais uma live da FESPA Digital Printing. Nesse momento falando sobre inovação, né? Justamente inspiração, um tema que eu acho assim maravilhoso. E antes da gente começar, quero só fazer aqui uma apresentação certinha, que é o nosso Uhum. procedimento dentro da FESPA, certinho. Então, primeiro seja bem-vinda. A Evelyn, ela hoje, né, tem 14 anos de experiência dentro do mercado de comunicação visual e 8 anos de experiência dentro do mercado de sublimação, provas, fotografia e CAD. Atualmente gerencia o departamento de impressoras de grandes formatos da Epson do Brasil e é responsável pelo desenvolvimento de novos mercados com grande foco nos segmentos de comunicação visual e têxtil. Evelyn é formada em Engenharia de Materiais pela UEPG, pós-graduação em Gestão de Engenharia de Produção pela Poli USP, né? E curso Sim. de extensão em Estratégia e Execução pela FDC. Já a Epson, né, uma companhia com tecnologia dedicada a se tornar indispensável para a sociedade, conectando pessoas, coisas e informações com tecnologias eficientes, compactas e de alta precisão. A empresa tem como objetivo impulsionar as inovações dentro do campo de impressão, comunicação visual, dispositivos móveis e robótica. Então, poxa, seja bem-vinda, obrigado por aceitar o convite, como já disse. Obrigada, Alexandre. Fiquei muito honrada com o convite. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Um prazer imenso. E assim, acho que esse tema é maravilhoso, né? Já vamos começar logo de cara. Como é que você olha para a inovação, né? Afinal de contas, é um chamariz tremendo.
Então, a gente já está inovando aqui na maneira de conversar, né, Alexandre? De tão Exatamente. diferente essa forma de comunicação. Se a gente for pensar há 4 meses atrás, a gente nunca imaginaria que estaríamos aqui hoje conversando dessa maneira, né? E com tantas Exato. pessoas aí nos assistindo. A gente é acostumado com as feiras, até você comentou da nova data. Vou Uhum. te falar que eu tô com saudades Ah, nós da, da também. feira, de encontrar o público, né? A gente teve que Uhum. se reinventar nesse período para dar continuidade aí nos nossos negócios. Então, por isso que eu falei, a gente vai falar de inovação já inovando. É, exatamente, o que é muito legal, porque assim, até então a gente pensa nas lives, né? Por exemplo, que nem na APS a gente tem um segmento que são as feiras extremamente importantes, onde escrevemos os artigos, desenvolvemos várias matérias, o time vem trabalhando muito, e tem um outro lado de Photoshop, onde nesse momento as lives já eram algo comum, vamos dizer assim, mas que nesse momento ganham uma relevância tremenda e uma importância grande por causa da comunicação, né? A forma como a gente hoje pode conversar com os nossos clientes, interagir e estar próximo de todos. Exato, concordo. Né? Então é muito legal quando a gente começa a pensar nisso. Agora, você é uma pessoa que tem uma experiência muito grande ligada à inovação, né? Principalmente quando a gente pega toda a experiência que você tem, Uhum. né? Começando pela 3M, que já tem dentro do DNA a evolução, e depois a gente, né, transfere isso para a Epson, que ela já leva dentro do próprio slogan dela, né? O Exceed Your Vision, justamente já eu acho que fazendo um estímulo, né, para que você possa ampliar os seus horizontes, exceder a sua visão, ou seja, dentro dessa experiência toda que você vem acumulando nesse tempo, como é que você vê a inovação dentro de uma empresa? Como é trabalhar com uma empresa que já tem isso dentro da sua essência? Uhum. Então, Alexandre, como você bem comentou, né, eu trabalhei aí em empresas que são bem reconhecidas no mercado por serem Uhum. inovadoras. O sobrenome da 3M é inovação, Aham. né, e o slogan da Epson é ir além, né, ir além da sua visão. Acho que são bons exemplos de empresas inovadoras e por que que elas são inovadoras, né? Se a gente for pensar aí em alguns pilares que eu consigo enxergar nas duas, Uhum. são duas empresas que têm uma diversidade de produtos enorme, né? Então, numa época de crise como essa, são empresas que conseguem se sustentar muito bem. Uma crise não Perfeito. abala tanto empresas desse porte, por quê? Uhum. Porque a gente sabe que tem mercados menos afetados e mercados mais afetados, né? Perfeito. Então, você vê a 3M, desde um mercado de limpeza, médico, hospitalar, comunicação visual, né, Uhum. automotivo, e a Epson também desenvolve impressoras, scanners, robôs, que muita gente nem sabe que ela desenvolve Que, robôs, exatamente. né, projetores. Então, quando um lado se abala, o outro ele está bastante ativo. E é isso que faz Uhum. a empresa se manter em pé, né? Então, acho que fazendo uma analogia com os nossos clientes, né, a gente também vê isso no mercado, que as empresas que têm um portfólio maior de produtos e serviços para oferecer também são os que estão menos abalados nesse momento, porque a gente sabe Claro. que o mercado têxtil, por exemplo, ele sofreu muito mais do que o mercado de sublimação no começo da Uhum. pandemia. Agora, né, todos estão se recuperando, mas ainda tem um percentual aí, né, de clientes que está sofrendo bastante. Tem outros que. Semana passada mesmo eu conversei com um cliente grande do mercado têxtil e ele me falou que 70% da produção dele já voltou, né? Olha E que ele incrível. realmente tem uma diversidade de produtos, né? É um cliente que ele investe muito em estampas, Uhum. em design, em designs, desculpa, né? Em desenhos diferentes e por se diferenciar no mercado, ele já conseguiu se recuperar muito rápido aí, perto do que a gente vê, né, no texto até o momento. Então, essa diversidade eu acho que contribui bastante. Outra coisa que contribui muito é que a empresa tem que ter meta de inovação, né? A gente não Ah, tem isso é meta de incrível. vendas, né? A gente tem uma meta mensal, trimestral, Uhum. anual, né? As empresas que fazem um business plan mais a longo prazo chegam a pensar em até 5 anos, e isso Perfeito. é uma ferramenta muito boa para empresas que desenvolvem produto, porque se você não tiver uma visão a longo prazo, o que você Uhum. está trabalhando agora
né? Não vai... um desenvolvimento de produto, eu posso dizer assim, não é uma coisa rápida, né? Eu acho que um desenvolvimento de serviço é até mais rápido, mas de produto não é tão De rápido. Então, produto, você tem que ter uma exatamente. visão do que vai acontecer lá na frente. E é muito interessante, quando eu trabalhava na 3M, a gente tinha metas de invenção. Então, Uhum, todas as pessoas que trabalhavam na área técnica, na época eu trabalhava mais ligado à engenharia de aplicação, eu perfeito. tinha uma meta de desenvolver 2 novos produtos ou serviços por ano. Isso Tá. chamava-se ROI, que é o registro da invenção. Então, é realmente uma invenção. E o pessoal que trabalhava no laboratório, ligado a desenvolvimento de produto, Uhum, tinha a meta de 4 ROIs por ano. A gente ficava tá. apavorado na época, né? Falava, meu Deus, de onde eu vou tirar 2 ideias Essas ideias. mirabolantes por ano para conseguir publicar? Isso fazia parte da avaliação de desempenho. E era possível, porque tem metodologia para você desenvolver a sua criatividade, tem métodos Uhum. de você inovar, né? Acho que todo mundo consegue ser criativo. É E porque muitas vezes acho que as pessoas ficam num sentimento assim, eles ligam a criatividade, mas assim, por exemplo, um artista é criativo, um pintor é criativo, exato. mas no final é um assunto que quando exercido corretamente, ou quando você coloca em cima de algumas regras, você consegue compartilhar e muitas pessoas conseguem trazer a criatividade à tona, né? Com certeza. E todo mundo é capaz de criar, Alexandre. As pessoas falam, eu sou pouco criativo, não tenho esse dom. Né? A criatividade não é um dom, é um É estímulo. um exercício, é. É um exercício e a gente se acomoda, a gente se coloca na zona de conforto, porque hoje a quantidade de informação que chega para a gente todos os dias é Uhum. enorme, né? Então a gente consegue buscar, né, no Google, na internet, muita coisa. Então, para que criar? Né? Até tem um dado que eu li aí, olha só, é um dado que foi publicado em 2013. Tá. O ex-CEO da Google, que é o Schmidt, Uhum. ele falou que em 2013 o conteúdo que era criado em 2 dias era equivalente ao conteúdo que foi criado desde que começou a humanidade, a civilização, Nossa. até o ano de 2013. Então, imagina que loucura. A cada 2 2 dias, dias, a uma quantidade é reinvenção. igual a esse período todo. Então, se for pensar, é uma coisa difícil a gente imaginar. Né? E recentemente aí tem publicações que falam que a cada 2 anos a quantidade de informações dobra. Uhum. Então, isso é realmente exponencial e é muito fácil ficar na zona de conforto, não se provocar para inovar. Né? E eu acho que também tem uma outra questão aí que é as pessoas que são podadas. Né? Uhum. Então, posso fazer uma analogia com um bonsai. Não sei se todo mundo que está assistindo aqui sabe o que é um bonsai, aquela arvorezinha japonesa em Menor, miniatura. exato. Por que ela fica pequenininha, ela não cresce? Porque ela é podada, né? Então Uhum. tem as técnicas. E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, de presenciar isso. Quando um bonsai sai daquele vasinho e ele para de ser podado, quando ele é plantado num terreno amplo. Eu tenho um sítio, eu tenho vários bonsais plantados lá que não são mais bonsais. Olha que Então legal, ele desenvolveu. eu tive a experiência de ver aí ao longo dos anos essa árvore crescer. E ela volta ao tamanho original, né? A maior Uau, árvore que eu tenho nesse espaço era um bonsai, né? E ela é tá. gigantesca, ela tem mais de 20 metros de altura, é um negócio estrondoso, assim, é muito bonito de ver. E isso acontece com as pessoas, né? Então, você está Uhum. numa empresa que teu chefe está sempre te criticando, você traz uma ideia, ela nunca é aceita. Então, as pessoas também, elas se retraem muito e elas não se permitem criar pelo ambiente que elas estão Uhum. convivendo, trabalhando. E aí é preciso mesmo fazer uma lavagem, né, do seu pensamento, né? Um Você tem que exercício, né? Uma resetar a tua mente. reflexão. Tira Exatamente. tudo que teve até o momento, né, e vamos começar de novo, porque é possível sim criar, né? E como eu disse, tem metodologia para isso. Voltando nas empresas,
trazendo agora mais para a realidade da Epson, Uhum. não sei se todo mundo aqui que está assistindo sabe, a Epson tem 86% do corpo de funcionários ligados a desenvolvimento e fabricação de produtos. Uau. Então, olha que loucura. Sobrou 14% para a área de vendas, para finanças, para recursos humanos, para todas as áreas administrativas. Então, como que uma empresa é líder de mercado e vende tanto? A Epson, ela é número 1 ou número 2 em todos os segmentos que ela Que atua, ela atua. sem ter tanto vendedor, né? Porque os produtos se vendem por si só. Exatamente o que Uhum. você falou na introdução sobre a Epson, é uma empresa que ela quer ser indispensável para os seus clientes, seus consumidores. E como fazer isso, né? Botando realmente os esforços aí na inovação, na criação e se inspirando, obviamente, com os mercados, né? A gente vai falar um pouquinho Perfeito. disso aqui na hora de Uhum. entrar em metodologias de inovação. Claro. Não, e até é interessante porque tudo isso que você está falando, por exemplo, que nem no caso, né, da APS, nós fizemos um encontro que foi muito interessante, chamado APS Day, onde cada Uhum, departamento apresentou uma ideia criativa e a sua maior dificuldade. E o que uhum, foi incrível em cima disso? Muitas vezes a dificuldade de um departamento, o outro falou, não, peraí, mas eu não sabia que você precisava da informação desse jeito, eu posso facilitar aqui e já resolvi sua vida. E essa conexão que às vezes acontece, né, entre os departamentos, e quanto maior a empresa, às vezes essa comunicação fica um pouquinho mais distante, pode ser resolvida às vezes num bate-bola, assim, numa conversa super simples, né? é, Então, o APSD foi uma experiência muito gostosa que nós fizemos aqui, que foi, sabe, super legal. E voltando até para a parte de inovação também, eu estava conversando com um amigo em comum, falando um pouquinho da área têxtil, que foi onde você começou a falar, que é o Ivan Jasper, né, do ONDM, sim. né? E o Ivan falou: É um Poxa, Lei, amigo meu também. eu fui visitar uma empresa que faz pijamas e eles estão super felizes, Uhum. né? E foi uma condição assim que num primeiro momento veio aquela dúvida, nossa, e agora? O que que eu vou fazer, né? Porque o impacto inicial foi igual para todos, que foi primeiro Sim. assim, parar e entender o universo, o que está acontecendo ao redor. E eles falaram, não, vamos fazer EPI, vamos fazer máscara, vamos fazer algumas coisas que a gente pode inicialmente doar e ajudar as outras pessoas. E daí, em cima disso, acabou desenvolvendo uma nova oportunidade de negócio e, de repente, o pijama, pelo distanciamento social, onde todos ficaram mais em casa, começou a entrar em alta de novo e diz que eles estão de vento em popa, falando assim, poxa, que legal, né? O negócio ganhou um valor, mas dentro desse valor também teve uma reinvenção aonde isso abriu uma nova oportunidade. E com linhas Uhum. de raciocínio diferentes, que foi uma coisa também que ele comentou e me marcou muito, assim. Essas vezes a gente está acostumado a pensar só numa única metodologia, de uma única forma. E a inovação, como você disse, ela já começa internamente. A gente fazendo esse exercício de vou pensar diferente, vou sair da casinha, né? Para Uhum. depois jogar isso para a empresa, para o produto e tudo mais. E essa Sabe ali diversidade que também. eu sei que Diga. case é esse. Ah, é? Que Eu ouvi legal. falar já tanto do Ivan como uma outra pessoa lá de Santa Catarina, o Roberto Aham. Vilela, bem próximo a essa empresa. É, além de tudo isso, né, eles inovaram a forma de fazer negócio. Foi uma empresa Exatamente. que rapidamente conseguiu ir para o digital e Uhum. eles inovaram também na forma de entregar o produto para o cliente. O que eu fiquei sabendo é que eles começaram a enviar a roupa para a pessoa provar em casa. Olha Então só. dava-se o tempo, alguns dias, para tomar essa decisão e depois o motoboy, né, o entregador, ia até a casa da pessoa buscar os produtos que ela não queria e Uhum. tiveram um baita sucesso, porque geralmente a pessoa ficava com algum desses pijamas, né? Então foi muito legal isso, né? No momento que É. você está com a loja física fechada, que de repente você não tem gastos aí de pessoas da área de vendas, Uhum. de aluguel, né? Você investir um pouco mais no transporte, isso não vai se tornar caro para a empresa, né? Não vão despender mais dinheiro para isso, e sim Uhum. vender mais de uma forma diferente. Sem dúvida, não, acaba sendo um case muito bonito. E essa diversidade que você comentou, né? Ela também, em termos de produto, a gente pode estar trabalhando focado num mercado, porque às vezes é difícil você conhecer todos os mercados, mas dentro desse mercado você tem a diversidade de soluções, né?
também pode ser uma alternativa bem interessante. Que quando a gente pensa, por exemplo, como você comentou, Epson, 3M são empresas muito grandes, onde elas atuam em mercados diferentes. Mas é muito interessante que mesmo dentro de um único mercado, que nem se a gente pegar a Epson, no case de impressão, a gente fala, como comentou aqui, provas, CAD, sublimação, têxtil, comunicação visual, rótulos, né? Vocês também têm as impressoras de menor segmentação. Sim. Então, quando a gente começa a pegar, fala, poxa, legal, vamos pegar só o segmento de impressão. Olha a diversidade de soluções que existem nesse momento, né? Como é que você vê essa diversidade de produto, com foco e tudo mais? Então, eu acho que inovar não é só o desenvolvimento de produto, né? É o desenvolvimento de soluções, né? Da Uhum, prestação de serviços, do modelo de negócios, né? Então, quando você falou dessa diversidade de business que a Epson tem dentro do segmento de impressão, a gente também olha para formas diferentes de vender, né? Então, num momento de pandemia, trabalhar mais numa alocação de máquina para ajudar o nosso cliente, ao invés de perfeito. vender, porque a gente sabe que, inclusive, os bancos estão com financiamentos e liberação de créditos mais restritos nesse momento, Exato. né? Então, a alocação, o bem não é do cliente, né? O bem continua sendo da empresa que loca, então ele pode utilizar aquele bem por um tempo para alavancar suas vendas e depois simplesmente devolver o produto, né, para o seu fornecedor. Uhum, Então, a gente tem buscado muito isso e tem buscado formas diferentes, pontos diferentes de venda de produtos que a gente jamais pensou. Né? Então, perfeito. que tal ter uma camiseta desculpa, uma impressora que imprime camisetas num Carrefour? Você vai lá no supermercado, né, a gente sabe que é um segmento que cresceu nesse momento de pandemia, e você quer levar uma frase inspiradora para casa, para o seu marido, Uhum, para sua esposa, para o seu filho, né? Nesse momento que está todo mundo um pouco angustiado com a situação. exato. Então a gente começou a pensar também em formas diferentes de entregar o produto para os clientes, não só na loja física que está fechada, que está começando a abrir Uhum. agora. Não, e o que eu achei legal, eu vi recentemente um case, ele não é tão recente quando a gente pensa na Epson, né, que vocês fizeram uma parceria muito grande com a Reserva, colocando Sim. algumas máquinas que o cliente pode chegar lá e fazer a impressão. E daí eu Uhum. conversando com um amigo que é artista, foi desenvolver, ele é o responsável por toda a criação do design do Rock in Rio, assim, do Uhum. palco, o mapa, aos produtos, né? Daí ele falou, olha, eu também desenvolvi uma linha de camisetas em parceria com a Reserva, então olha que interessante, né? Inicialmente uma solução que a Reserva colocou para atender a demanda customizada dentro da loja, ela já se transformou num canal onde qualquer artista pode chegar lá e aproveitar da qualidade dos produtos daquela marca, né, e ter a sua grife personalizada, ou a sua estampa personalizada e tudo mais. Então, mais uma vez, a inovação acontecendo o tempo todo. Então, esse É, foi um case e que me essas chamou a atenção. empresas se beneficiam muito da alocação de produto, porque um evento acontece no fim de semana, né? No máximo Uhum, uma semana inteira. Então, acho que todo mundo ganha aí, né? Tanto o fornecedor que está alocando, porque semana que vem ele vai ter outro evento, né? Então ele não vai exato. perder essa máquina que ele fez o investimento total nela. Ele vai colocar em diversos eventos diferentes, vai divulgar, né, a sua solução, e quem Uhum. fez o evento vai ganhar uma grana muito bacana, porque é É, amizade, né? exatamente, Todo porque mundo ele quer começa. personalizar, É, botar um negócio exato. diferente na roupa. Não, é legal. O Marcelo Souza está aqui, ele até comentou que algumas dessas máquinas da reserva foram inclusive envelopadas, assim, ou seja, entrando no Exato. clima da loja e tudo mais. E você sabe que a gente tem um estudo dentro da FESPA, que é o Print Census, e ele fala muito sobre essa troca de comportamento, que até então a gente tinha uma produção em massa, que a partir de agora ela começa a abrir um novo conceito que é a personalização em massa, né? Então Uhum. todo mundo quer expressar a sua maneira de ser, o seu estilo de vida, e ao mesmo tempo a tecnologia digital é o que permite que isso aconteça com grande facilidade, né? Eu acho que ainda mais uma época como essa, né, que a gente entra numa nova era aí de consumo mais consciente, ninguém vai querer Uhum, ter um guarda-roupa mais reduzido com uma roupa comum, né, que todo mundo usa. Então, com certeza vai querer ter itens mais personalizados, mais de acordo com o seu estilo, né? E que durem mais exatamente. tempo porque você comprou aquilo de acordo com quem você é, com o que você sente, com o que você quer, né? Uhum.
O que é incrível. E agora, voltando um pouquinho para a questão da metodologia. Eu acredito que, Uhum, assim, o segmento mais forte é o thinking, né? Como o alicerce de tudo isso. uhum, Mas eu gostaria até de aprofundar um pouquinho mais para que as pessoas conheçam um pouco mais esse conceito, né? Porque ele tem essa questão de a gente entender e observar os desejos, criar, implementar, mas a gente podia entrar um pouquinho mais a fundo nisso, uhum, né? Até sim, pela vamos experiência sim. que você tem de Legal. produtos, da Uhum. inovação. Então, o design thinking é uma metodologia, né, que foi inspirada na maneira dos designers criarem. Isso Uhum, foi aplicado às empresas, aos negócios, né? Então, é uma metodologia que ela segue três passos, né? Três grandes steps. Se a gente procurar na internet, você vai ver que tem material que fala de seis, sete passos, uhum. mas os três são os macros. Os Então, pilares. o primeiro pilar é observar, né? Saber qual é o problema, né? Você vai criar a partir de um problema, você concorda? Uhum. Se você não tem um Claro. problema, você não precisa de Você uma não precisa ter solução. solução para ele, exatamente. Exato. Então, dentro desse primeiro pilar, né, de achar o problema, né, você tem que ser muito observador, tem que escutar muito. A gente até pode trazer um exemplo prático. Qual é um problema que a gente está enfrentando hoje, nos dias atuais? É vender nessa crise. Como a gente Uhum. vende sem fazer muitos investimentos? Porque acho que todas as empresas estão cortando aí as verbas de marketing, estão enxugando os investimentos e precisam vender e precisam criar. Né? Então, Exato. como que a gente resolve esse problema? Né? Eu acho que a gente tem que primeiro ver o que é conhecido para a gente. Né? O que é conhecido nesse problema? É conhecido que as lojas fecharam, né? Vamos voltar um pouquinho no mercado têxtil. É conhecido que as pessoas gostam de experimentar roupa e compram Uhum. pouquíssimo pela internet. Então, você tem que fazer uma lista de tudo que é conhecido dentro desse problema. E depois, fazer uma lista do que não é conhecido. Mas Exato, como você porque faz uma lista do que você não conhece? Né? Você faz uma lista do que você não conhece ouvindo, indo para campo, perguntando para os seus clientes. Né? Então, óbvio que a gente imagina que quando é, a gente não, acho que eu imagino, uhum. quando as lojas abrirem, as pessoas vão querer comprar. Poxa, mas as pessoas vão querer comprar, mas a maioria das pessoas tiveram seus salários reduzidos, né? Então, será que elas têm dinheiro nesse momento para comprar uma roupa nova? Uhum. Né? Eu imagino, suponho que as pessoas querem sair de casa, porque elas não aguentam mais ficar trancadas. A Exato. quarentena já está durando muito tempo, né? Principalmente aqui em São Paulo. E então são suposições, mas será que é isso mesmo? Então eu tenho que ir até o meu cliente, eu tenho que identificar quem é essa população e ir até o meu cliente para perguntar o que ele quer. Aí sim eu vou ter, né, a real resposta e vou começar a fazer algumas conexões para começar o processo de criação, né, de inovação, que a Uhum. criatividade, a criação que vai virar uma inovação. Até tem um exemplo aí que para a gente é muito bom, a gente até Aham. brinca, né? Tem uns clientes aí que acham um pouco estranho. A Epson, ela costuma vir de comitiva para o Brasil. Os japoneses vêm para cá para ver o que o brasileiro quer, né? Que Olha impressora que ele vai interessante. desenvolver. O mercado têxtil, a sublimação, ela surgiu no Brasil, lá naquela época que só se imprimia a sublimação em cabeça Epson, só que tudo adaptado, né? Máquina Aham. de CAD, do mercado de engenharia, máquina de comunicação visual, cabeça quebrando. Então, qual que era a Uhum. dor do cliente? Os japoneses vieram para cá. Então, veio o cara do marketing, veio o vice-presidente de vendas, veio o cara de desenvolvimento. Às vezes vem até o estagiário junto. E o pessoal acha super estranho, porque os japoneses vão, né, nas empresas, a gente Aham. leva alguns clientes referência, eles anotam, e todo mundo fala assim, nossa, que é isso? Será que eles tem cliente que chega e fala assim, eles não conhecem a própria máquina, que eles fazem pergunta e ficam fuçando a própria máquina e perguntando? É óbvio que eles conhecem, mas eles É. querem saber o que fazer de diferente, né? E isso está dentro da primeira etapa. Uhum. Então, pode ter certeza que essas pessoas que vieram, depois elas vão se reunir, né? Aí já segue para o segundo pilar para discutir esse problema e para discutir Exato. o entendimento de cada um do que o cliente quer, né? Não, e uma Então, coisa que é interessante, só fazendo né, uma abertura, que eu vejo assim, eu trabalho muito com desenvolvimento de software também.
E é comum, assim, o engenheiro, quando está desenvolvendo o produto, ele pensa em uma série de possibilidades diferentes. Mas uma coisa é você pensar isso limitado ao time de engenharia, desenvolvimento, marketing. Daí você pega esse produto e você coloca em campo, aonde literalmente, como a Epson, o mundo tem acesso a essa tecnologia. Então imagina, quando chega dentro desse laboratório imenso, com necessidades e profissionais diferentes, é onde, né, aquele primeiro insight que o engenharia teve, ele, nossa, ele cresce e abre muito, porque tem coisas que, por mais que o engenheiro planejou, tem um insight que veio às vezes de alguém que o cara falou, nossa, olha, estava na minha frente e a gente não tinha pego isso, né? Por isso saber Exato. ouvir é extremamente importante, que é até encontrar o problema onde ele nem existia, ou a solução, a dor, a necessidade. Exato, com certeza. E isso está muito ligado à segunda etapa, né? O segundo Uhum, pilar aí do design thinking, que é você fazer um brainstorming. O exato. que é o brainstorming? É uma tempestade de ideias, né? E aí eu trago Uhum, de novo lá a questão do bonsai. É uma tempestade de ideias que não tem limite. As ideias não podem ser podadas, as ideias não podem ser criticadas, né? Ninguém pode falar, sua ideia é ruim. Então, o que acontece é que essas pessoas que têm personalidades diferentes, de áreas diferentes, começam a escrever num papel ideias uhum. e jogar tudo que vem na cabeça. E aí, depois disso, essas ideias, né, se tornam públicas para esse grupo e eles elegem as três melhores. E por que tem essa metodologia? Porque uma inovação, muitas vezes, ela surge de uma ideia que já existe, né? Então, se você tem um Perfeito. público diversificado trabalhando num projeto, num problema, você pode ter certeza que as pessoas vão criticar umas às outras, né? Então, eu tinha um Uhum. chefe que falava para mim, Evelyn, nunca contrate pessoas iguais a você, né? Você vai adorar uma pessoa que pensa igual a você, que tem a mesma Mas nunca agilidade, que vai trabalha ter no mesmo o, ritmo, né, mas ela nunca aquele vai te embate. questionar. É, Exato, ela sempre exatamente. vai fazer o que você mandar e ela também vai crescer pouco porque você não vai mostrar muita coisa diferente para ela. Então, sempre tenha um grupo híbrido, né? Uhum. Independentemente de serem só engenheiros, né, ou só pessoas de marketing, por exemplo, você ter personalidades diferentes para que elas se questionem e aí você vai ter um resultado bom, né? Então, além de áreas diferentes, né, dentro desse grupo do brainstorming, você tendo essas personalidades, as pessoas elas vão agregando informações às ideias, elas vão unindo pensamentos e daí saem grandes projetos, né? Eu já tive a Uhum. oportunidade de participar de vários brainstormings e realmente sempre sai, porque as pessoas não Sempre, é. têm limite, né, para falar, não são criticadas, a metodologia funciona muito bem, né? Então, continuando esse pilar, né, depois que essas ideias são definidas, né, Uhum. três ideias definidas, é a hora de testar, de botar em prática. É, como você bem falou, Alexandre, uma empresa como a Epson, desse porte, não pode errar no lançamento de um produto. Ela não pode lançar um produto que o consumidor rejeite, né? Claro, não pode ser um teste, um lançamento teste, né? O teste tem que ser feito internamente. Então, Exatamente, é chama um esse outro público laboratório. diversificado, chama o porteiro, chama todo mundo, né, que está na empresa, de áreas diferentes, para ouvir essas ideias, né, fazer Uhum. prototipar essa ideia, botar em prática e ver o que as pessoas vão achar. Né? Porque às vezes a gente acha que tem uma ideia brilhante, a hora que você demonstra para os outros, Apresenta, esse valor não é tão importante assim não para é tão eles, né? relevante. Exato. Então, faz parte desse processo de design thinking. E o Uhum. último pilar é vender, né? Então, Claro. depois que você valida, você vai botar em prática e você tem que valorar seu produto, né? Pode ser que tenha uma ideia aí que custou R$ 1 para ser desenvolvida, um processo, que ele pode ser vendido por 100 mil. Né? Uhum. Então, o valor do produto não é uma margem que você coloca em cima do seu custo. O valor do produto é o que realmente o mercado percebe. Então, você tem que, esse grupo, né, essas pessoas, elas têm que ser muito inteligentes nessa hora de posicionar o preço do produto para que ele não seja desvalorizado, já não nasça Claro, morto, né? Para que ele exatamente. realmente tenha o valor real, né, que está sendo percebido pelas pessoas.
Uhum. Não, e é muito legal porque a gente entra num conceito que muito se fala no mundo de negócios, que é justamente esse crescimento exponencial na sequência, né? A gente Uhum. está muito acostumado a falar, não, eu tenho um modelo de produção que ele acontece de uma forma, mas com o digital entrando, e hoje o digital entrando não só na impressão digital, né, mas as empresas estão se tornando digitais. Então, ela pode testar mais coisas e já compreender, né, o quanto isso foi assertivo ou não, fazer todos os ajustes, e depois esse crescimento ele acaba acontecendo de forma tremenda. Eu vejo muito e acompanho bastante o mercado têxtil, onde a gente vem apresentando uma mudança de comportamento. Até então a gente criava todos os produtos e depois a gente ia para o mercado fazer a venda. Uhum. Hoje você inverte essa brincadeira e você cria demanda. Então, virtualmente, eu consigo criar uma série de produtos diferentes. E a partir do produto que tem uma aceitação melhor, legal, agora eu vou para a logística, eu vou para a produção. Então, a questão de demanda e produção ela é invertida dentro da cadeia, Exato. né? Criando E até isso, uma linha diferenciada. e acho que isso tem muito a ver ali com o fato de você criar coisas que o mercado quer, né? Uhum, Então, você saber o que o mercado quer antes de inovar. claro. Eu vi um artigo ontem de 4 gurus aí do mercado têxtil, que são CEOs de grandes companhias, né? Eles colocaram 5 novos comportamentos Uhum, para retomada do mercado. E o último deles estava escrito que as empresas que vão sobreviver são as empresas que vão deixar de produzir para vender, e sim identificar a necessidade do consumidor e aí produzir, né? Então você inverte o processo, você vê olha que incrível. o que a ponta quer, né? E produzir só o que realmente é necessário. A gente acabou focando muito no texto dentro de todos os segmentos, né? Uhum, Mas é um mercado aí que hoje está mais sofrendo e é um mercado que eu acho que menos se inovou ao longo dos anos, né? A gente tá. for pensar que tem uma estatística aí no fast fashion que 50% do que vai para a loja volta para a fábrica e é Uau. incinerado, né? Não se consegue aproveitar esse volume. Então, para que produzir tanto, né? Para que tanto Exatamente. desperdício? E daí, assim, dentro dessa área de inovação que a gente vem conversando, existe até um case da Epson na parte de sublimação, que é esse que você comentou, que o pessoal veio para o Brasil, dos japoneses, é exatamente Sim, esse? Tá, sim. legal. A gente teve lá em 2010, na verdade, foi bem o ano que eu entrei na companhia, né? Eu Uhum, vinha da 3M, já trabalhava com tecidos e o meu gestor também na época ele tinha ido para a Epson há um tempo antes do que eu e a gente começou a ver essas impressoras convertidas e a gente falava com o pessoal de fora, olha, a gente tem que desenvolver um produto para o texto porque o mercado está sofrendo. E a resposta que a gente tinha era, né, a primeira resposta que a gente teve foi, não, a Epson é uma empresa, vocês têm que entender, vocês são novos na empresa, vocês têm que entender que a Epson é uma empresa que vende tinta. A gente coloca o uhum, hardware no mercado, muitas vezes não tem nem lucro nesse equipamento, porque a gente vende o consumível. A Epson é uma empresa totalmente verticalizada, né? Produz a tá. cabeça, a tinta, o hardware, o papel, o robô lá que parafusa o hardware na Uhum, fábrica, que faz o equipamento. Então, nosso DNA é tinta, é consumível. A gente falou assim, é mesmo, é o DNA, mas então por que estão convertendo uma máquina de CAD que consome 1 litro de tinta por mês, sendo que essa máquina poderia consumir 20? Se é uma empresa de aham, tinta, vamos fazer uma máquina que consome tinta, para o mercado que consome tinta. E aí foi assim que os japoneses se atentaram, né? A gente criou uma proposta para eles, né? Esse equipamento de CAD, a gente sabia que ele estava sendo vendido para sublimação, então uhum. a gente fez uma conta do que a gente estava deixando de vender de tinta para o mercado de engenharia e aumentou o preço do produto. Me libera para vender. Vou vender isso aqui para sublimação. A gente fez parceria com várias empresas. Óbvio Aham. que a gente não podia dar garantia na máquina, porque não era uma solução original, mas a gente queria provar o volume Que que ela era tem. viável. E a gente tinha um plano de negócios para esse mercado de engenharia, e no final Uhum. do ano a gente vendeu 10 vezes mais. Foi exatamente 10 vezes mais Uau! do que o nosso Caramba, plano. parabéns. Isso porque foi uma briga, né? Para você conseguir 10 vezes mais máquinas também do que tem É, planejado é também tem difícil. isso, né? Porque você tem que tirar também dessa programação prévia, né? Exato. E aí foi quando começaram a vir as comitivas. Como assim? Peraí que eles têm razão, tem alguma coisa diferente lá no Brasil. E aí eles começaram a perceber.
E dessas visitas, percebeu-se que a grande dor do cliente era justamente essa quebra de cabeça de impressão a cada 3 meses, 6 meses Uhum. quando a tinta era melhor, né? Então, que precisava realmente desenvolver uma cabeça para esse tipo de aplicação, né? Porque a tinta é diferente, ela não vai funcionar nesses equipamentos que tem tinta à base d'água ou que tem tinta à base solvente. Foi o nosso grande case no Legal. Brasil dentro da Epson. Não, tanto é que no início do ano eu tive a oportunidade de ir no centro de soluções que vocês têm hoje dentro da Epson, e eu me lembro que na apresentação vocês comentaram que o mercado têxtil é extremamente importante, por isso a possibilidade de ter um case, né, um centro de soluções, Uhum, aonde numa área, se eu não me engano, de 50 metros quadrados, um pouquinho maior, vocês têm uhum. várias aplicações e com um volume de impressão incrível, né? Exato. Ah, A o nossa quanto. máquina de impressão direta, ela fica numa área de mais ou menos 50 metros, mas o centro inteiro, com showroom, né, Tá. você viu lá que tem as exposições de É tecidos, lindo. manequins, a gente tem 200 metros quadrados Tá. construídos, só 200, né, uma E a casa. capacidade, quando a gente pensa, né? Então, e a gente fala, é uma fábrica inteligente, porque esse centro produz, não é que ele produz porque é um centro de testes, mas ele, colocando as máquinas para rodar, a gente produziria 200 mil metros quadrados de tecido, né, de Uau. estampa, e 20 mil camisetas também com a máquina industrial de produção de camisetas. Então, Uhum. hoje não precisa de um espaço tão grande, né, gigantesco como a gente vê dentro das indústrias, para colocar uma estamparia, né? O digital ele contribui muito para essa redução de custos de aluguel, de mão de obra, de energia, né? Então a gente criou isso para mostrar que não são só mais as grandes empresas que podem ter acesso a uma impressora digital Uhum. de impressão direta em tecido, né? Hoje as médias empresas já podem começar a investir porque não precisa mais daquele maquinário todo que precisava para uma tinta reativa, né? Agora a gente está Perfeito. trazendo essa solução de pigmento, não precisa de uma lavadora, de uma vaporizadora. Com uma Uhum. rama e uma impressora você consegue fazer todo o processo, E daí né? a gente tem um impacto direto na sustentabilidade em cima dessa solução, né? Sim, eu acho que o digital ele vem justamente para contribuir para essa sustentabilidade, né? Porque quando a gente fala hoje de uma tinturaria, um tecido tingido, ele chega a consumir de 2 a 3 mil litros de água por metro quadrado, né? Então, Uhum. imagina a quantidade Por isso que as empresas têxteis, principalmente as estamparias, ficam do lado de rios. A gente sabe que as empresas sérias aí fazem todo o tratamento de água, de Claro. efluentes, né? Que eles não estão poluindo, né? Isso não é uma crítica. Mas o digital, ele vem para contribuir porque essa quantidade de água de 2 mil litros, ela pode ser reduzida para 2 quando você fala de uma tecnologia de tinta pigmentada. No Nossa. reativo e no ácido, que são as soluções mais comuns, que já tem há mais tempo, se usa Uhum. 200 litros, porque ainda tem a lavagem, ainda tem a vaporização. No pigmento, não. Né? E aí a solução de pigmento ela foi muito rejeitada por muito tempo, porque não tinha qualidade, Uhum. porque era uma tinta cara, né? Hoje a tinta ela é muito mais acessível, mas ela não deixa de ser mais cara do que a tinta reativa, né? É uma Tá, tecnologia perfeito. diferente. Só que a hora que a Mas gente põe no papel, tudo, é porque você não pode ficar preso à tinta somente. Como não, você falou, né? Por exemplo, se a gente pensar só a alocação do espaço que você precisa, já é um ponto dentro dessa curva que faz uma diferença tremenda. exato. O que você economiza de energia, de mão de obra, né? Eu até brinco com os meus clientes, mas a gente vai mandar os operadores embora, a hora que implementar o digital. A gente fala, não, bota esse pessoal para criar, né? Bota esse pessoal para Claro, desenhar, para agregar valor, para vender o seu produto, né? Então, a inovação gente pura. muda os esforços, né, da empresa e dos próprios funcionários aí, né, para eles se reinventarem um pouco, porque realmente tem uma economia grande e a gente tem todos os cálculos, a gente criou esse Uhum. centro justamente para mostrar isso para os clientes e hoje eles sabem que o custo do metro quadrado, não só do maquinário que você colocou, da depreciação desse maquinário, mas do metro quadrado, quando você olha, né, o todo, ele é muito menor, mesmo se pagando mais caro nessa tinta. Uhum. E daí é legal porque isso fica aberto para os clientes, né? Caso eles queiram fazer um teste, experimentar, entender todo o processo, fica aberto, é acessível a Sim, todo mundo.
Sim, esse Ótimo. centro ele foi criado para o cliente, né? É um centro de Uhum. desenvolvimento. Então a ideia é que o cliente vá até lá e faça os testes personalizados, né? A gente tem que identificar o problema de cada cliente, que é completamente diferente um do outro. Claro, exato. Cada um tem um sistema de produção, cada um tem uma necessidade, como nós conversamos agora há pouco, né? Exato. E E adaptar a daí, solução, até porque essa máquina, que é a principal que está lá, tem todas as soluções de sublimação, de DTG, que é a impressão na camiseta, localizada, mas a principal máquina é a Mona Lisa, que é a impressão direta em tecidos. uhum, Ela é uma máquina, é a única do mercado que ela é 100% customizada para o cliente. Então, tá. o cliente ele escolhe a largura da máquina, ele escolhe o número de cores que a máquina vai ter, se ela vai ter 8, 16 cores. Ele escolhe o tamanho do tanque da tinta, se vai ser de 3 litros ou de 10 litros, Uhum, né? Ele escolhe a velocidade da máquina através do número de cabeças de impressão que é definido no projeto. Então, é um projeto feito de uma forma totalmente customizada para o cliente, e por isso que a gente criou esse centro para que ele realmente vá lá e ele entenda o que ele realmente precisa, né? Em termos de uhum. qualidade, em termos de velocidade, antes da gente fabricar o equipamento para ele. Tá, perfeito. E daí acaba criando uma solução perfeita. E o que é legal, até agora a gente não tocou no assunto qualidade versus custos, até porque quando a gente fala de qualidade, isso está intrínseco no mercado. Eu acho que nem é um ponto hoje que as pessoas analisam. Assim, você precisa produzir com qualidade. Daí, depois disso, vem a Uhum. diferenciação no processo. Como eu vou produzir de forma mais eficiente, atendendo às demandas, né? Afinal de contas, quando a gente pensa nos equipamentos da Epson, esse é um ponto-chave, né? Eu A ser acho que o colocado. grande erro do cliente é precificar o metro quadrado, né? Isso é uma queixa Uhum. antiga, desde que eu entrei no Nossa, mercado, como peça eterna. visual, né? A precificação do metro quadrado cai naquela seara que eu comentei de você vender um produto que ele vale muito mais, só que Uhum. você desvaloriza o produto, né? Você torna ele popular, você torna ele um commodity, e não deveria ser, né? Hoje, se a gente for olhar as grandes marcas, quanto custa uma calça jeans, né, de uma diesel? Quanto custa, né? Estou citando marcas aqui, mas quanto custa um vestido de Exato. uma marca aí de renome no mercado? E quanto custa para produzir isso, né? Então é óbvio que isso tem que ter qualidade. Se a gente for Uhum. ver, o produto às vezes custa 50 vezes mais para o consumidor final do que custou para o produtor. Então, os meus clientes costumam falar que o mercado brasileiro é um dos mais exigentes do mundo em termos de Tá, moda, né? Que o consumidor brasileiro é um dos únicos que olha se uma listra casou exatamente com a outra na costura, que tá. olha se a costura está perfeita, se o fio não virou, né? Se for ver Uhum. o americano, o europeu, ele é um pouco mais relaxado, né? Não relaxado em termos de moda, mas Sim, mas ele na não tem essa moda. percepção no detalhe, Não né? tem, não tem. Então, o produtor têxtil brasileiro, ele sofre muito com isso e ele precisa de soluções para atender essa exigência toda que tem aqui no mercado local. Tá. E falando um pouquinho de inovação, a Epson recentemente foi para um evento digital, né, que foi um grande sucesso. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais para as pessoas que estão aqui até conhecerem, né, essas soluções que vocês vêm oferecendo. Legal, ali. Então, de onde veio essa inspiração nossa, né? A gente, logo que começou a pandemia, na semana seguinte, lançou uma série de treinamentos online. A Uhum. gente entendeu que essa seria a ferramenta para falar com os nossos canais, com os nossos clientes finais, e que o pessoal estava precisando de suporte nesse momento, né? Então, depois de um mês e meio, a gente percebeu que não se vendia muita máquina. Se vendia sim, até foi uma surpresa para a gente vender máquina online. Aham, Aliás, teve alguns equipamentos que a gente ia lançar na FESPA, eram 7 lançamentos, não sei se você exato. lembra. Me lembro Ia ser muito uma bem. grande feira para a gente, foi uma pena, né, que aconteceu É. tudo isso, que veio a quarentena. Então, a gente tinha que dar um jeito de mostrar isso para o cliente. Então, nesses treinamentos mais personalizados, a gente conseguiu vender uma máquina com tinta fluorescente que o cliente nunca tinha visto. A Epson não tinha até então a tinta Olha que. fluorescente. Com um vídeo, com uma live, ele comprou o equipamento. Então, a gente viu, poxa, a gente quer massificar isso. E como fazer? Então, a gente uniu um time, né, que discutiu aí várias Uhum. possibilidades,
um evento online é simples, não é tão simples assim, porque você tem que juntar todas as aplicações. Na feira você Exato. conversa cliente a cliente, você vai identificar a necessidade desse cliente, vai até a frente do equipamento, demonstra, mostra a qualidade. Então, é muito diferente fazer online de uma forma massificada. E aí a gente pensou que um evento muito longo a gente não iria reter os clientes, Exato, né? que também é uma Então, outra cultura, porque assim, uma coisa, eu comento muito isso internamente, né? A gente vem estudando demais essas plataformas, inclusive plataformas híbridas. Uma coisa é uhum, quando a pessoa saiu e foi para um evento, seja ele um treinamento, um curso, uma feira, ela está disposta a estar lá e ela falou, vamos passar o dia aqui, né? E no exato. digital, quando ele entra em alguma coisa, às vezes algo acontece do lado que ele olhou e de repente chamou atenção até voltar novamente. Então, entenda essa preocupação, sim. Mas Não, falou, e é chato só ouvir, não interagir, né? Você tá ouvindo, exatamente. ouvindo informação, 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 então tem que ser interessante para o cliente, né? Então, Uhum, a gente resolveu criar duas salas simultâneas, legal. né? E aí a gente colocou soluções que tinham sinergia nessas salas para que o cliente seguisse uma trajetória. E, para nossa surpresa, a gente teve mais de 2.000 inscritos Opa, lá no dia. parabéns. Quem participou conseguiu ver o número de participantes em cada sala. A gente conseguiu Uhum. reter do começo ao fim 750 pessoas, Uau. sendo 80% desse público cliente final. A gente tinha um pessoal ali dos nossos canais também Uhum. contribuindo, porque a gente tinha uma série de ações em conjunto. Eles divulgaram essa feira virtual, vocês divulgaram também, né? Exato, Agradeço não. por isso. Ah, estamos juntos. E o maior desafio era como que a gente vai falar individualmente com esse pessoal? A gente não vai conseguir falar com todo mundo. Então, o que nós fizemos? Nós criamos salas virtuais na parte da tarde, dividimos os especialistas de cada produto nessas salas, e o Uhum. cliente tinha 20 minutos para conversar com a Epson, e o canal também participava porque ele estava com uma série de promoções. Né? Porque Perfeito. o que aconteceu? Quando a gente foi para o mercado, na etapa de ouvir o cliente, o que ele quer, a gente percebeu que a maioria deles que precisavam fazer um investimento, que tinha a oportunidade de comprar uma máquina, estava esperando o dólar baixar para Uhum. fazer o investimento, né? Porque, obviamente, o preço dos equipamentos subiram muito nos últimos meses, porque Tá, são todos importados. claro. E a gente percebeu também que os nossos canais, a gente fez um levantamento, tinham muitas máquinas que foram compradas em março para a FESPA, e tinha uma promoção que estava programada para a FESPA. Então, o que a gente vai fazer com esses equipamentos que estão parados? A gente Uhum. conversou com todos, chegou num acordo, todo mundo topou fazer o preço da feira. Ótimo, que legal. Conversamos com o banco, né, o Santander, ele fez uma promoção exclusiva para esse evento e a gente vendeu muito, a gente vendeu Ah, bastante. que Até, joia! vou falar números até a data, né, não tem problema nenhum, né, acho que até um exemplo aí, um case de sucesso, a Sem gente vendeu dúvida. 70 máquinas até a data, em uma semana. Poxa, parabéns. Foi muito bom, Que né, incrível. então É. deu muito certo nesse momento, apesar de a gente não ter esse contato físico, Uhum. e Mas as foi uma promoções solução continuam. inovadora, né? Para Exato. O poder Santander atender o estendeu cliente, até o chegar fim de até ele. julho as promoções. O canal que ainda tem inventário lá com preço de FESPA vai continuar fazendo. Então, foi uma forma da gente movimentar o mercado e dar a oportunidade do cliente de ter uma inovação, de ter um equipamento diferenciado para poder entregar produtos novos. Uhum. Ah, perfeito. Parabéns pela iniciativa. Conte com a Obrigada. gente sempre que precisar. É Obrigada. sempre bom ver esses exemplos novos de inovação pelos canais e principalmente esse carinho junto ao cliente, né? Que eu acho que faz toda a diferença e cria um relacionamento, né? Que vai além daquela questão de, é um cliente que, tudo bem, eu compro daquela empresa ou tudo mais. Não, mas é um relacionamento duradouro que vai se estender por muito tempo. Com certeza. Ah, perfeito. Já estamos chegando ao final. Poxa, um Passa tão bate-papo rápido, delicioso. né? É, A gente fica então, ali que conversando. delícia. Poxa, muito obrigado pela participação, por compartilhar a sua experiência dentro do lado da inovação, dentro das empresas, e parabéns pelas iniciativas. Obrigada, Lê. Obrigada. Eu agradeço bastante o público que assistiu, Uhum, né? Queria deixar aí uma mensagem final por que não favor. entrem na zona de conforto, né? Mexam-se. A ação cria a inovação. Até eu ouvi essa frase, achei muito interessante. A borboleta,
ela se na verdade, a lagarta se esforça muito para se tornar uma borboleta, né? Uhum, Então, acho que é exato. uma analogia aí muito boa para os nossos negócios. E é o maior ícone de transformação que nós temos hoje, né? Com certeza. Ah, que incrível. É isso Legal, Ale. aí. Muito obrigada a você também. Gostei bastante dessa nossa conversa. Ah, Espero que a gente se obrigado. encontre logo, né? Ah, com certeza. Olha, estamos todos ansiosos. Então, assim, a feira já está com a data em março. Espero que até lá tudo esteja resolvido, possamos estar juntos. Mas até lá, conte com a Fespa e quem precisar de alguma coisa, a gente vai depois fazer as matérias, os artigos, vamos deixar os links para que vocês possam entrar em contato com a Epson também, com Ah, todas as informações. uhum. Tá bom? Legal, Muito obrigada. obrigado, uma boa noite a todos que estão assistindo e até uma próxima oportunidade. Boa noite. Obrigado. Tchau, 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 boa noite. Tchau, tchau.